Vamos definir formalmente o que seria uma proposição. Então, a definição formal de uma proposição vai ser uma sentença, certo? Ou proposição, a gente vai falar mais proposição mesmo, tá? Em geral, vamos falar mais proposição. Ela vai ser uma frase declarativa, tá? Que pode ser falsa ou verdadeira, mas nunca ambas, certo? Ao mesmo tempo, ok? E aí é muito óbvio para a gente que está na computação falar, legal, isso aí vai acabar em lógica booleana, é 0 e 1, vai acabar justamente dando as bases para a nossa computação, né? E vai mesmo, certo? Então, por isso que é tão importante para a gente em termos de computação. Verdadeiro ou falso é binário, né? E aí uma lógica binária vai se aproximar muito da lógica que a gente precisa para construir a computação com base no que ela é hoje, de 0 a 1, né? De bits, certo? Já para qubits são outros 500. Então, para que a gente precisa trabalhar de outra forma. Então, quais são exemplos que obedecem essa definição? A afirmação A é uma vogal, ela é declarativa? É. Não é uma pergunta, né? Não é uma exclamação, certo? É uma declaração. A é uma vogal, estou declarando. Na computação aqui, vocês já estão no terceiro semestre, né? Então, quando eu declaro dentro do ambiente de codificação, quando eu declaro algo, né, eu estou colocando uma coisa que o computador vai entender como uma afirmação, né? X é real, é uma variável real. Você não declara isso? Declara variável. A mesma coisa aqui, é uma declaração, certo? As violetas são azuis. O Corinthians é o melhor time do mundo. Todas essas aqui, elas podem assumir valor, como eu já fiz a brincadeira na aula passada, não vou fazer de novo. Mas então todas aqui elas podem assumir valor verdade, verdadeiro ou falso. E aí que está a grande sacada do negócio. No momento que vocês se desprendem de olhar A é uma vogal e pensar, opa, isso é uma verdade absoluta, não pode ser falso, a gente abre margem para poder realmente construir a lógica. Ou seja, eu quero trabalhar na possibilidade em que A é uma vogal, é uma afirmação que pode ser verdadeira, ou num outro mundo em que ela possa ser falsa. A partir dessas possibilidades, eu vou conseguir compreender como eu posso usar essa construção lógica para analisar sentenças, certo? Partindo do pressuposto que elas podem ocupar todas as possibilidades possíveis de valores, verdade, sendo verdadeiro ou sendo falso. Tudo bem? Ótimo. Acho que o exemplo, só para dizer que a gente não está interessado em ser violeta e azul, a gente está interessado na construção, né? Então a gente não quer saber se a sentença é verdadeira ou falsa. Nós precisamos saber que ela pode ser verdadeira ou falsa, certo? Então a gente quer saber que o Corinthians pode ser o melhor time do mundo ou que o Corinthians não é o melhor time do mundo. Não tem nenhuma outra possibilidade senão essas duas, certo? No nosso rol de avaliação. Ah, existem restrições, ou seja, isso é um modelo que vai abarcar tudo que a gente precisa? Não, a gente está construindo um primeiro modelo lógico. Aos poucos a gente vai melhorando esse modelo lógico para chegar em algo que seja mais poderoso, né? Mais geral. Mas esse por si só já faz muita coisa interessante, certo? Então vamos lá. Casos em que a gente não tem termos especificados, como equações que têm variáveis, por exemplo, x pode assumir diversos valores, desde menos infinito até mais infinito, certo? Então, eu não tenho como avaliar todas essas possibilidades sem necessariamente ter que ampliar o modelo que a gente está trabalhando. Por quê? Porque o modelo que a gente está trabalhando, ele só dá conta de sentenças afirmativas ou declarativas. E aqui, essa sentença, por mais que pareça uma declaração, x ao quadrado é igual a 1. Se fosse no português, é igual a menos 1. Se fosse no português, pareceria. Só quem é x? Então tem uma variável em aberto. Então, se x for menos infinito, ela pode ser verdadeira, pode ser falsa. Se for 2, ela vai ser falsa. Se for igual a i, ela vai ser verdadeira. Então, você tem infinitas possibilidades. Ele vai, às vezes, assumir valor verdade verdadeiro
e às vezes assumir valor verdade falso. Ele não se enquadra na nossa definição, certo? Mas a gente vai trabalhar com eles na sequência, ok? Outra situação é uma frase autorreferenciável, que eu também falei na aula passada, certo? Aí é a situação que a gente vai evitar. Por quê? Porque ela gera algumas situações complexas para a gente trabalhar nesse momento. Não que ela não seja tratável, mas vai ser algo muito específico, vai gerar uma complexidade que pode trazer problemas para o modelo inicialmente. Então, eu vou evitar frases do tipo, eu sou um mentiroso, certo? Por quê? Porque se eu assumir que essa frase é verdadeira e olhar o significado dela, a semântica, não é o nosso objetivo, mas, né? Mas eu não posso me furtar a olhar. Se realmente é verdadeiro que eu sou um mentiroso, eu posso estar mentindo sobre essa afirmação. Então, ela pode ser falsa e eu não sou efetivamente um mentiroso. Então, gera um paradoxo, certo? Paradoxo só é bom quando você quer conversar muito, mas para modelos matemáticos, modelos teóricos, em geral, eles não são bons, certo? Justamente porque eles geram essas situações que você não consegue se decidir, ok? Então, como que a gente vai construir agora nossas casas, né? Ou seja, nossas construções mais complexas? A partir de sentenças simples e agregando essas sentenças através de conectivos. Mas, professor, quais conectivos? Vamos analisar, né? Quais são os possíveis conectivos. Nós temos da nossa experiência na linguagem portuguesa, algumas formas de conectar sentenças ou frases, certo? Em geral, a gente usa o e, o ou, algo que seja de implicação, né? Um então, se isso, então isso. Uma dupla implicação, que é o que a gente chama de vice-versa, né? Certo? E aí, com isso, a gente vai construir a negação. Eu tenho uma coisa, eu nego essa coisa, né? É uma forma de. Não é bem um conectivo, eu estou atuando sobre um elemento. Mas a gente vai utilizá-lo porque ele é muito importante, certo? Então, vamos ver um exemplo aqui. Se eu pegasse a frase, eu sou a lenda, certo? Isso é uma frase. Não tem nenhum conectivo interno, então ela se encaixa no que a gente determinou como proposição simples. Por quê? Ela é uma sentença declarativa, né? Não, que pode ser verdadeira ou falsa, e não é autorreferenciável. Então, ela é uma proposição simples. Eu posso pegar outra proposição simples, como vou acabar com a epidemia do vírus. Eu já falei, né? Eu montei essa aula aqui em 2016, tá, pessoal? Eu não estava prevendo a epidemia, foi com base no filme do Will Smith, da Eu sou a lenda do filme. Exatamente, eu sou a lenda, certo? E aí acabou que esse ano e ano passado veio a calhar, como um exemplo contextualizado. Então, eu sou a lenda, vou acabar com a epidemia do vírus, é outra sentença declarativa, certo? Ou seja, é uma proposição. Estou pegando duas proposições, que eu posso chamar de P e Q, e vou unir através do conectivo E, gerando uma proposição composta, certo? Eu posso agregar com mais outra proposição, como vou acabar morrendo, certo? E gerar outra proposição. Então, eu estou construindo proposições mais complexas, certo? E a gente já vai ver o que significa essa complexidade, a partir de proposições simples e de conectivos. Então, dois conectivos. Pode falar, pessoal. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, pode ligar o áudio e falar diretamente. Com a epidemia do vírus, ou vou acabar morrendo, certo? Então, eu tenho três proposições, P, Q e R. Vocês já perceberam que a gente vai chamar proposições, como eu fiz na aula passada, usando letras minúsculas em geral, certo? Partindo de P de proposição, e na sequência, P, Q, R, S, T, eu espero não ter muito mais do que isso. Se tiver muito, a gente chama de P1, P2, e por aí vai, certo? E os conectivos a gente vai ter que atribuir símbolos para eles também. E por fim, eu posso continuar ad eterno, né? Esse processo. Eu sou a lenda e vou acabar com a epidemia do vírus, ou vou acabar morrendo, então terei paz. Uma implicação. Sim, então. Certo?
Quantas proposições eu tenho aqui distintas? Uma, P, né? Duas, Q. Três, R. Quatro, S. Para ligar quatro proposições, ou quatro bloquinhos, eu preciso de quantas conexões? Uma, duas, três. Então, N proposições, elas vão requerer N menos uma conexões, ou conectivos, certo? Ok? Basicamente é assim que a gente vai construir, certo? Nossas estruturas. Então, para compreender efetivamente, vamos, além do símbolo e da notação para proposição, vamos também trabalhar a notação para os conectivos. Esses conectivos são os únicos? Não. Poderia fazer vários outros, mas eles são suficientes para a gente ter um modelo que já seja bastante abrangente. Então, a gente vai designar esses conectivos por nomes, né, que trazem para a gente significado, e por símbolos, certo? Que trazem para a gente uma associação, porque a anotação é muito importante. Como eu falei então, o conectivo E, a gente vai denotar por um chapéu invertido, ou um acento circunflexo, você pode pensar. O conectivo OU, nós vamos, perdão, por um chapéu, né? Tem um gato miando aí? Não, aqui não tem nada, não. Ah, tá. Não tô Eu escutando achei que nada. estava ouvindo um gato aqui, né? Então, conectivo ou, aí sim, o chapéu invertido, certo? O conectivo não, a gente vai denotar por essa chavinha ou pelo tio, certo? Vou fazer melhor um tio aqui, ok? O conectivo implica, o sim, então, vai ser uma setinha, unidirecional, da esquerda para a direita. E o se, somente se, uma seta bidirecional, certo? Apontando para ambos os lados, esquerda e direita, ok? Essa vai ser a nossa notação, certo? Mais lá para frente, a gente vai trabalhar, como a gente está no curso de matemática discreta, uma conexão desses símbolos aqui, ó, chapéu, o E e o OU, com os símbolos de união e de interseção para conjuntos, certo? Eles têm uma relação próxima aqui com análise em conjuntos, ok? Então, lá para frente, eu vou voltar para a lógica, quando a gente estiver falando de conjuntos, e a gente vai trabalhar essa conexão entre eles. Bom, então a nossa frase, nossa construção, né, daquela frase, sentença afirmativa composta, ela passa a ter uma representação dentro da nossa notação. Por mais que eu não sei qual é o efeito de fazer o e entre duas proposições, ou a implicação ainda, mas eu tenho a notação básica para isso, tá? Então, eu tenho P, é uma sentença simples, P e Q é uma sentença já composta, porque ela tem duas sentenças simples conectadas por um conectivo, já usando a notação, o E passa a ser simbolizado pelo chapéu, o OU passa a ser simbolizado ou representado pelo chapéu invertido, e o então passa a ser simbolizado pela seta. Então, a nossa sentença, eu sou a lenda e vou acabar com a epidemia do vírus, ou vou acabar morrendo, então terei paz, passa a ser representada como P e Q, ou R, então S, certo? Agora, a gente vai precisar atribuir significado para o efeito desses conectivos, certo? Esse significado é muito parecido com o significado que a gente atribui quando eu faço a soma, a subtração, a divisão ou a multiplicação. Eu estou pegando dois números, conectando esses números por uma operação, e isso gera, ou eu associo isso a um outro número, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui basicamente é isso. Portanto, a gente vai definir tabelas verdade, porque se a gente trabalha assim na multiplicação, na divisão, na soma e na subtração, a gente iniciou, né, o desenvolvimento dessas operações com a tabuada, que nada mais é do que todas as possibilidades de combinação dos elementos que eu estou combinando através da operação, certo? Então, nossa ideia vai ser construir
Da mesma forma que a gente construiu uma tabuada. Para isso, eu vou atribuir, então, a tabuada de cada um desses conectivos, que é muito mais simples porque eles só podem assumir dois valores, verdadeiro ou falso, em uma proposição. Enquanto, quando eu tenho um número A mais um número B, cada um desses números pode receber 10 valores, de 0 até 9. Então, isso dá muito mais combinações para a gente. Por isso que a tabuada ela é um bem maior, né? É muita coisa para decorar, ok? Então, talvez ao invés de iniciar operações com a tabuada lá no ensino fundamental, fosse melhor iniciar com lógica proposicional, porque era muito mais fácil a gente decorar e entender o significado de uma operação que envolve só dois elementos com duas possibilidades do que dois elementos com 10 possibilidades cada, certo? Bom, então vamos começar pelo conectivo não, que é o mais simples, porque ele só envolve uma proposição. Ele nega essa proposição. Então, se a proposição tem um valor verdadeiro V, ele leva no oposto. O oposto de V é F, é falso. Então, se ele tem valor verdadeiro falso, o oposto de falso é verdadeiro. Então, o que ela faz? É como se fosse uma operação, tá, pessoal? Ela pega um valor, transforma em outro, ou associa a outro, certo? É a negação, ok? Tudo bem? Então, se eu tenho agora, eu poderia pensar, e se eu negar de novo? A dupla negação, eu já vou pensando nas propriedades que vão surgir lá na frente. Agora, se a entrada é o não P, ele é falso, vai passar a ser verdadeiro. Ele é verdadeiro, passa a ser falso. E eu retorno para o elemento original. Então, quando alguém fala para a gente, você é a negação da negação, isso não é uma coisa ruim. Você é você mesmo. Você voltou para a proposição original, certo? Aí você pode invocar aí a lógica matemática para falar, obrigado, isso é um elogio para mim, certo? Bom, vamos lá então. Foi uma piada. Conectivo E, certo? É o próximo. Então, o que eu vou fazer nesse conectivo? Agora eu não tenho mais uma proposição só. Eu tenho duas proposições. Se são duas proposições envolvidas, então agora eu tenho que trabalhar todas as combinações possíveis. Como que eu gero as combinações possíveis? É através de uma árvore de derivação. Não sei se vocês já viram em algum momento, por causa que já estão no terceiro período. Eu tenho que levar em consideração todas as combinações possíveis. Para a proposição P, ela pode ser verdadeira ou falsa. Se a proposição V é verdadeira, ela pode ainda, a proposição Q, ser verdadeira ou falsa. Se a proposição P é falsa, ela ainda pode, a proposição Q, assumir valores verdadeiro ou falso. Então, isso me dá 4 possibilidades, que são esses caminhos aqui nesse diagrama, certo? Que é verdadeiro, P verdadeiro, Q verdadeiro. Então, eu vou construir as linhas da minha tabela verdade dessa forma. A linha 1 vai ser esse primeiro caminho no diagrama, ou na árvore de derivação, né? Assim que a gente chama. A linha 2 vai ser o segundo caminho, P sendo verdadeiro e Q sendo falso. Isso eu vou chamar de linha 2. Na mesma lógica, a linha 3 vai ser esse terceiro caminho, P sendo falso e Q sendo verdadeiro, e a linha 4 vai ser o último caminho, certo? E aí você fala, professor, tenho sempre que fazer assim? Não, mas é bom a gente uniformizar. Imagina se a gente pegar a tabuada, que é o que o professor fazia, e falar, agora eu vou fazer a tabuada aleatoriamente, ou invertido. Quanto é 2 mais 7? Quanto é 6 mais 5? 5 mais 6? Confunde. Então, o ideal é manter essa padronização para construir as tabelas, porque a gente vai utilizar as tabelas verdade para fazer comparações. Bom, vamos atribuir significado para o conectivo E, então, certo? O que ele vai ser? Uma coisa e outra, elas ocorrem simultaneamente. Então, ele vai ser verdadeiro quando ambas forem verdade, certo? Que no caso aqui é somente a primeira linha. Então, ela é verdadeira na primeira linha, se ambos forem verdadeiros.
Se uma ou outra for falso, ela é falsa. E se ambas for falsas também, certo? Então, esse é o significado. Só a primeira linha é verdadeiro. Porque o conectivo E, ele fala para a gente, ó, se acontecer essas duas coisas, então isso aqui vai ser verdade. Elas ocorrem concomitantemente ou simultaneamente, certo? Por exemplo, se eu tiver dinheiro, ó, se eu receber meu salário, eu vou ao shopping. Eu vou ao shopping, não, sim, então, né? Eu vou falar assim, amanhã eu irei ao shopping, se, aí esquece, eu receber dinheiro e tiver sol, certo? Se eu receber dinheiro e não tiver sol, então não irei. Se eu não receber dinheiro, mas tiver um baita sol, que é típico aqui de Palmas, eu também não irei. Só se as duas coisas ocorrerem simultaneamente. Aí eu vou ter isso como verdade, certo? Na prática, é importante saber esse significado, né, essa intuição, mas, acima de tudo, trabalhar isso como uma tabela mesmo, certo? Operacional. Já o Conectivo OU, ele abre imagem para a gente. Veja que a construção aqui é a mesma, tá? Da anterior, eu respeitei a mesma ordem, certo? Não mudou nada, ok? O que vai mudar é o resultado, porque agora é outra operação, é outro conectivo. Então, eu tenho o conectivo ou, ele vai ser verdadeiro quando um ou outro forem verdadeiros, ou ambos. Então, ele vai ser verdadeiro nas três primeiras linhas e falso quando ambos forem falsos. Tudo bem? Já o conectivo se, somente se, ele vai seguir a seguinte lógica. É uma a gente pode pensar nele, eu acho que a forma mais fácil é pensar numa comparação, tá? Então pensa assim, que ele faz a comparação das duas entradas. Se as entradas são iguais, ele é verdadeiro. Se as entradas são diferentes, ele é falso. Eu acho que essa é a forma mais fácil de entender esse conectivo, certo? Para não gerar polêmicas, né? Porque aí esse é mais direto. É uma porta de comparação. Já o conectivo implica, ele vai pensar em causa. Quem está à esquerda, a gente vai chamar de causa. Quem está à direita, a gente vai chamar de consequência, o efeito. Certo? Então, nesse caso aqui, P implica Q, a causa é o P, a consequência é o Q. Qual é o significado de uma causa ou consequência? Eu falo assim, se chover, então o chão vai ficar molhado. Certo? Aí eu vou lá, se isso é verdadeiro, eu observo que choveu, ou seja, que pé é verdadeiro, e que o chão realmente está molhado. Aí eu falo, então é verdadeira essa relação de implicação. Quando chove, molha o chão. Agora, vamos supor que eu vejo que choveu e o chão não molhou. Aí eu falo, então não tem relação de conexão, de implicação entre chuva e molhar o chão. Seja qual for o motivo, porque tem um telhado, ou porque chove para cima, não importa. Não existiria essa causa ou consequência, essa relação. Mas vamos supor que a gente mora em Palmas e a gente nunca viu chuva, certo? Tá, chove muito o período do ano, mas tem outro período que quase não chove. Então vamos supor que eu nasci agora no período seco e eu não vejo chuva. Se eu não vejo chuva, eu não tenho como relacionar chuva com o seu efeito. Então, por definição, eu não excluo a possibilidade de ser válida essa relação. Eu atribuo o valor verdade verdadeiro. Ou seja, na dúvida, eu atribuo que existe relação de causa e efeito, certo? Ah, professor, discordo. Beleza, se discorda, tranca a disciplina e vai embora. Não, tô brincando, certo? Por que a gente faz isso? Por consistência, certo? A gente faz o quê? Da mesma forma que tem coisas que não fazem sentido, por exemplo, zero fatorial não faz sentido para a gente, mas a gente atribui a um valor, 1. 1 sobre zero não faz sentido, mas a gente atribui um valor infinito, certo? Então é para a consistência do modelo. Não tinha por que só essa tabela não ter nada aqui, certo? Então a gente trabalha dessa maneira, para ter consistência. Então essas são as nossas tabelas, é isso que a gente vai usar.
Se eu tenho agora tabelas, eu posso pensar em equivalências. Por exemplo, eu sei na tabuada, se a gente voltar lá, ó, que 1 mais 4, tá aqui, ó, ele é 5. Ah, mas eu sei que 2 mais 3 também é 5. Então, 1 mais 4 é equivalente a 2 mais 3? Sim. Então, quando eu tenho agora esse significado das operações, a partir do resultado delas, eu posso definir equivalência, ou seja, igualdade. Então, a gente vai fazer a mesma coisa para nossas tabelas. Quando que duas proposições compostas, mesmo que pareçam diferentes em forma, elas vão ser equivalentes, ou seja, vão ser iguais. Elas vão ser equivalentes quando a sua tabela verdade tiver os mesmos valores verdade. E aí eu não vou diferenciar. Igual aqui na tabuada. Quando duas coisas são equivalentes? Quando elas dão o mesmo resultado. Certo? Então, aqui duas proposições vão ser equivalentes quando elas dão o mesmo resultado na tabela verdade, ou seja, gera a mesma tabela verdade. Tudo bem? Por exemplo, para mostrar, né, para ilustrar isso, vamos pegar a frase: se um quadrilátero tem um par de lados paralelos, então ele tem um par de ângulos suplementares. Certo? O que isso está querendo dizer? Está querendo dizer isso aqui, ó, basicamente. Se um quadrado tem um par de lados paralelos, né? Ao menos podia ser isso. Ou podia ser isso aqui também, certo? Tá vendo que são paralelos aqui esses? E esse aqui também. Então, ele está dizendo que vai ter um par de ângulos suplementares. Suplementares é o quê? Que é a soma das 180, certo? Mas, como eu falei, independente do significado, é a semântica, né? A gente tem aqui, se um quadrilátero tem um par de lados paralelos. Até aqui é uma sentença. Não tem nenhum conectivo. O conectivo está aqui. E vem outra sentença. Então, eu posso classificar isso como uma sentença P, um quadrilátero tem um par de lados paralelos, e uma sentença Q. Um quadrilátero tem um par de ângulos suplementares. P implica Q. Então, qual seria a transcrição dessa sentença no português para a lógica? Se P, então Q. Certo? Eu conheço essa expressão, se P, então Q. A gente montou lá na tabela verdade. É o quê? Eu monto aqui as possibilidades para P e para Q, seguindo aquela árvore de derivação, certo? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Montei isso aqui, ok? E aí agora eu puxo o significado da implicação. A implicação, por exemplo, é o seguinte: quando ambas são, quando eu observo a causa, ela ocorre verdadeiro e eu vejo a consequência é verdadeiro. Se ocorre a causa, mas não ocorre a consequência, é falso. Se não ocorre a causa, não choveu, eu, por definição, assumo que ela é verdadeira. Então, eu só estou repetindo essa tabela que foi colocada aqui anteriormente. Depois vai estar na gravação, tá, pessoal, isso aqui. E aí vem uma pergunta, por exemplo, será que essa expressão que é diferente, parece diferente, ela é equivalente, ou seja, não P implica não Q? Será que elas são iguais? Então, eu tenho que fazer o quê? Para analisar essa expressão, eu vou jogar mais duas colunas, que são as negações. Por quê? Essa expressão aqui, ó, ela envolve as negações. Então, não adianta querer fazer de cabeça. Né? Eu monto, estruturo direitinho para não correr erro, para não incorrer em erros. Certo? Como que eu monto a não P? Eu tenho essa coluna aqui, ó, do P. Tudo que for valor verdade verdadeiro, eu invento para falso. Valor verdade falso, eu invento para verdadeiro. A mesma coisa para essa outra coluna aqui, do Q. Certo? Verdadeiro vira falso, falso vira verdadeiro, verdadeiro vira falso, falso vira verdadeiro. Certo? Então, eu montei as colunas que eu preciso para esse outro cara aqui. Agora eu vou apelar para
o significado da implicação entre causa, que no caso aqui é não P, e consequência, que no caso aqui é o não Q. A nossa definição fala o quê? Quando ocorre a causa, ou seja, ela é verdadeira, e ocorre a consequência, a implicação é verdadeira. Então, eu vou procurar aqui, olha, onde ocorre a causa e ocorre a consequência? Na linha 4. Então, aqui ela é verdadeira. Certo? Outra coisa que eu sei, quando ocorre a causa e não ocorre a consequência, a relação de implicação é falsa. Na linha 3. E uma coisa que é muito fácil de observar, que a gente definiu, se não observa a causa, independente do valor da consequência, eu atribuo o valor verdade verdadeiro. Então, fechei aí esses valores verdades. E aí, o que eu faço? Se eu quero comparar essa expressão aqui com essa expressão aqui, eu uso a tabela verdade. Elas têm que dar o mesmo resultado. Então, eu tenho que comparar essa coluna aqui com essa coluna aqui. A primeira linha bate. Elas são iguais. A segunda linha não bate. Um é verdadeiro, outro é falso. Na terceira linha, não bate. Na quarta linha, bate. E aí, ela é mais ou menos equivalente? Não. Ou é ou não é. Se as colunas não são estritamente as mesmas, não há equivalência. Então, posso afirmar que P implica Q não é equivalente a não P implica não Q. Mas eu deixo aqui uma pergunta para vocês. Testar como exercício essa outra expressão, não Q implica não P, certo? E verificar se ela é uma equivalente à implicação, certo? Fica esse exercício, ok? Bom, antes de avançar mais, eu vou deixar, como eu falei, que vocês... vou deixar alguns exercícios já, porque a gente já tem condições de fazer alguns exercícios lá no AVA e no Meet, certo? Perdão, no Classroom. E aí a gente vai avançando. Por quê? Agora a gente vai fazer um outro salto, certo? Se a gente estava agora montando a tabuada, agora a gente vai analisar expressões mais complexas, que tenham 3, 4, 5 proposições, e 2, 3, 4, 5 conectivos, e analisar o que acontece com essa expressão, ou com parte dela, quando eu observo algumas possibilidades para uma outra parte. Meio que saber, olha, o que eu posso inferir sobre ciclano, se eu souber alguma coisa sobre fulano, certo? É isso que a gente vai fazer na próxima aula, na semana que vem. Essas primeiras aulas eu decidi que eu vou fazer todas, procurar fazer o máximo síncrona com vocês, se vocês não tiverem problema. Mas eu sempre vou deixar a gravação, certo? Desde o momento que eu lembrar de gravar, claro. Né? Ou que alguém me lembrar. Ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo parece bem com o início de lógica matemática. Bem, exatamente. O Lógica Matemática que eu trabalhei com vocês semestre passado foi esse primeiro capítulo. Então, vai ficar bem confortável, certo? Vai ficar bem tranquilo. Eu vou deixar alguns exercícios lá para vocês, provavelmente hoje ou amanhã, para vocês irem treinando. Já vai fazer parte daquele conjunto de exercícios que vai valer uma parte da nota, né? Ok? Vou deixar os exercícios no Classroom, tá? Como eu falei, porque eu já tenho alguns já. Professor, Oi. isso seria uma revisão? Não é bem uma revisão, ela é... Quem perguntou? Maria, Luana? Luana. Luana, não é bem uma revisão, é porque, na verdade, você fez comigo semestre passado, né? Foi. Eu Eu fiz optei lá... lógica no ano passado, eu acho. Ano passado, isso. Lógica, ela basicamente lógica de proposição de predicado. Eu sempre opto por utilizar esse livro, mesmo que seja para o curso de lógica, porque eu acho ele mais descomplicado. Eu não gosto de entrar com uma lógica muito algébrica, isso assusta. Então, eu optei por usar esse capítulo para aquele curso por causa disso, certo? Mas não constitui uma revisão.
pensa assim, vocês vão ver, por exemplo, vetores. Vocês vão ver vetores em cálculo 2, vão ver vetores em física 1, vão ver vetores em geometria analítica. Pensa que é uma segunda, um segundo contato, em que vocês agora têm mais conhecimento e a gente vai poder passar essa lógica muito mais para um contexto prático, que o objetivo da matemática discreta é esse. Como que eu posso usar as ferramentas matemáticas para resolver problemas de computação? Então, logo nos exercícios iniciais, pode ser que não pareça isso, esses primeiros. Você vai falar de novo tabela verdade, de novo inferência, mas rapidinho a gente vai passar já a utilizar para problemas reais de computação. E aí vai ficar mais claro a utilidade deles. Então, esse é o diferencial desse capítulo. A gente vai usar a lógica que vocês já aprenderam aplicada à computação. Respondi? Deu sim, professor. Obrigada. Certo. Então, esse é a parte desse pensamento lógico. Então, a gente vai o quê? A gente tem o conhecimento, a matemática, a lógica. Mas, e como que eu posso pensar logicamente? Né? É basicamente isso que a gente vai desenvolver nesse primeiro capítulo. Pessoal, como vocês estão na minha turma aí, né? Não sei se vocês sabem, a gente tá passando por um processo eleitoral na universidade para a reitoria, certo? Esse processo está ocorrendo todo virtualmente. Então, peço que vocês procurem se inteirar desse processo, tá? Tem duas chapas envolvidas. Procurem os planos dessas chapas na internet, vai estar lá disponível no Instagram, certo? Uma chapa é a chapa Inova UFT, a outra é a Você Conhece, Você Confia, certo? E eu faço parte de uma chapa, mas não vou pedir o voto aqui para vocês. Eu quero que vocês leiam, se interem, tá? Procurem com os colegas que vocês já conhecem, se vocês acham que, né, para formar sua opinião, e decidam e participem do processo, porque é um direito de vocês, certo? A eleição vai ser no dia 15, vai ser todo online, vai ser pelo e-mail que vocês têm cadastrado na instituição, então é importante que vocês se atentem a esse processo, tudo bem? Porque isso vai definir os próximos 4 anos da gestão superior na universidade. Como vocês estão aí no terceiro período, vão pegar boa parte ainda desse processo, tudo bem? Então, Tudo certo. participem desse processo e definam aí, né, a partir das propostas das duas chapas, o que vocês acham que melhor se adequa na visão de vocês, tá bom? Semana que vem, na terça-feira, na sexta-feira, então, a gente se encontra de novo. O que eu vou fazer? Os slides já estão lá no Classroom, então já peguem, se puderem, e comecem a olhar o exemplo ali de Alcides e Belmiro, que é o exemplo que vai na sequência do que eu parei aqui hoje, certo? Além dos exercícios que eu vou colocar, tá bom? Qualquer dúvida pode mandar pelo WhatsApp ou pelo Classroom, o Ava também eu recebo mensagem, que aí eu vou tirando. Não fica batendo muita cabeça não, perdendo tempo. Se tiver uma dúvida, manda logo, para a gente tentar economizar o tempo de vocês, certo? Porque eu sei que está pesado esse ensino remoto, e aí a gente tem que ser mais ágil possível. Tá bom, pessoal? Se a gravação bater na caixa de algum de vocês, Maria, Júlia, por favor, se acabar acontecendo de novo, vocês me passam, por favor. Porque às vezes ele faz isso mesmo. Então, valeu, pessoal. Bom final de semana, bom descanso. Até mais. Até, professor. Tchau.